Esse episódio é um oferecimento de Fileô Baile Safre, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Track and Field Podcast. Meu nome é William Santos, um dos hosts desse podcast, e aqui ao meu lado meu amigo e sócio Gustavo Salvati. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos aqui, né, William, diretamente de São Paulo, que vai ser aí uma casa nova nossa para alguns convidados específicos, né? A gente vai manter lá em Piracicaba e aqui. E hoje nós temos a honra, William, de receber uma pessoa muito especial, foi professora minha no MBA aqui na Link School of Business. Ela deu aula de operações para a gente lá durante o MBA. Só que depois a gente manteve contato e descobriu uma habilidade muito única, né, de um trabalho que ela também faz na internet e que ela também é muito especialista, que é a área de People Skills. E um enfoque muito grande. Eu tive uma aula com ela de networking, que foi a melhor aula, né? A única que eu tive, já foi para o status de melhor. Como o network pode alavancar carreiras, acelerar carreiras. E eu tenho a honra aí de receber a Luísa Polaro. Seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Me sinto super honrada de saber que a primeira aula foi extremamente especial. Acho que networking é um tema que eu gosto muito de falar e é um tabu, né? As pessoas falam pouco, as pessoas acham que fazer networking é puxar saco, é fazer politicagem, e é sempre um tabu. Então é muito legal poder trazer o networking na prática, até para as pessoas que estiverem ouvindo a gente depois desse podcast conseguirem sair e aplicar algumas coisas, né? E falar, pô, não é um tabu e realmente pode transformar a minha vida. Até porque estamos aqui hoje por causa de networking, né? Foi o que você falou, Gu. A gente se conectou no MBA, a gente manteve contato e a gente teve ali um primeiro momento com uma aula com a sua turma do agro e agora a gente está nesse espaço gravando um podcast. Tudo isso só aconteceu por causa de networking. Então, bom, eu sou suspeita, eu sou super fã e acho que vai ser muito legal poder compartilhar um pouquinho do que eu sei, do que eu aprendi ao longo da minha jornada com todo mundo. Legal, Luísa. E para o pessoal possa te conhecer um pouquinho da sua trajetória aí, que foi em grandes multinacionais, uma experiência bem vasta, conta um pouquinho, né, da trajetória sua profissional até chegar no que você está fazendo hoje. Tá bom, legal. Acho que é legal, né? Porque Luísa Polaro, quem é essa? Por que ela tá aqui? Então, legal contar um pouquinho. Eu prometo que eu vou tentar não me estender muito, porque eu me empolgo falando da minha história. Acho que eu tenho muito orgulho, principalmente por ser mulher e ter chegado numa posição de liderança super jovem. Mas eu comecei a minha trajetória profissional lá atrás, como trainee na B2W, sempre na área de operações e comercial. Então, eu comecei no corporativo e eu fiquei mais de 10 anos nessa jornada de corporativo, passando por grandes empresas como BRF, como Amazon, como Sequoia, que é um operador logístico nacional, e terminei a minha jornada na Frubana, que é uma startup colombiana. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, porque eu cheguei aos meus 30 numa posição de diretora de operações da América Latina, ganhando mais de 36 mil no CLT. E a gente sabe que é muito difícil hoje em dia, né? Então, uma mulher dentro de operações, ganhando mais de 36 mil na carteira de trabalho, fora todos os outros benefícios e etc., Como eu consegui fazer isso? E eu gosto de falar para as pessoas que eu não sou nada demais. Eu não sou uma pessoa com um QI super alto, eu não sou uma pessoa fora da curva. Eu só tomei boas decisões ao longo da minha jornada. Eu sempre planejei a minha jornada com estratégia e intencionalidade. E um dos elementos disso é fazer networking, é o que eu chamo de ambiência, né? Então, eu transformei tudo que eu aprendi em 3 pilares, que são uma metodologia que chama VIA, que é vivência, intencionalidade e ambiência, e o networking está dentro de ambiência. Então, eu tive essa jornada no corporativo de mais de 10 anos. Quando eu estava na Frubana, eu estava numa posição de diretora de operações, da parte estratégica de operações, e eu recebi um convite para virar VP. Então, eles sentaram comigo e falaram, a gente vai te preparar para você assumir uma cadeira de VP em janeiro do próximo ano, e eu surtei. Eu falei, cara, não sei se é isso que eu quero. E eu acho que essa é a primeira coisa muito legal. A gente, desde pequeno, a gente coloca uma coisa na nossa cabeça e a gente decide que vai ser aquilo. E ao longo da vida, a gente muda. Somos pessoas, né? Somos seres humanos, coisas acontecem, os planos mudam. E eu sempre quis aquilo. E na hora que aquilo chegou, eu falei, meu Deus do céu, acho que não é mais isso que eu quero.
E eu dei uma pirada, do tipo, putz, o que eu quero agora? Pra onde eu vou? O que eu vou fazer? E aí eu tinha um amigo na época que estava com um problema dentro da área dele, e ele apresentava um relatório semanal para o nosso CEO, e ele estava apanhando muito. E ele estava meio nervoso, e ele virou para mim e falou, cara, eu não sei o que eu faço. Falei, não, daqui, deixa eu ver o que você está apresentando. E aí eu sentei com ele e falei, claro que você está apanhando, você está mostrando foto, você não está mostrando filme. Vamos por esse caminho, vamos fazer assim, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. E eu mudei toda a cara do relatório que ele estava apresentando. E na semana seguinte ele voltou todo feliz, falando que tinha sido um sucesso. E aí ele virou para mim e falou assim, cara, por que você não começa a falar de carreira nas redes sociais? Por que você não começa a ajudar as pessoas, né? Falando de carreira. Por que você não faz um TikTok pra falar de carreira? Aí eu falei, não, você tá de sacanagem comigo, né? Um TikTok pra falar de carreira, quem usa TikTok? Você tá muito enganada, o TikTok nasceu como uma plataforma de educação. A gente levou o TikTok para outro lugar, né? O TikTok virou pra gente uma plataforma de dancinha, não sei o quê, mas é uma plataforma de educação. E se você começar a usar ela pra educar, ele inclusive ele aumenta, né, a sua abrangência, porque é isso que eles querem, é isso que eles esperam como plataforma. Isso faz 2 anos já. E aí ele ficou um mês me metralhando de vídeos e falando, você precisa gravar, você precisa gravar. E aí um dia eu falei, quer saber, eu vou gravar só pra tirar ele do meu pé. E aí eu fui lá e gravei um vídeo, e meu primeiro vídeo deu 250 mil views. Caramba. Aí eu falei, caramba, eu acho que realmente tem alguma coisa aqui. E aí eu comecei a gravar, mas sem nenhuma intenção de transformar aquilo num negócio. Mas quando eu vi, as pessoas começaram a pedir. Então, bom, eu não vou entrar aqui numa parte de PMF, de ICP, né? De quando a gente começa um business, de entender primeiro um problema para depois querer dar uma solução. Mas foi isso que aconteceu. Eu descobri que existia um problema e eu falei, cara, eu acho que eu tenho a solução para esse problema. O problema era, e ainda é, middle managers muito mal preparados para sentar em cadeiras de gerência. Então, as pessoas elas não estão sendo desenvolvidas corretamente para assumir cargos gerenciais, e aí a gente poderia ir para N áreas diferentes do porquê isso está acontecendo, mas eu falei, poxa, eu tenho bagagem o suficiente, eu tenho repertório suficiente para ajudar as pessoas, né? E eu decidi começar um business e cá estamos. Já faz 2 anos que eu tenho o Lab Education, é uma empresa de educação corporativa focada em desenvolver as pessoas para que elas se tornem ali, para que elas cheguem aonde elas querem dentro do corporativo, independente de onde seja o que elas querem, né? Porque sucesso é diferente para cada pessoa. Bacana. E, Luísa, eu queria assim, aproveitar, o meu entendimento aí de network. O William tem uma história muito parecida, que a gente entrou na faculdade junto, lá em Lavras. E cada vez que a gente migrou para um ambiente novo, né, eu sempre tive na minha cabeça assim, novos lugares, novas pessoas, novas conexões, novas oportunidades. Como foi o que aconteceu aqui, né? A gente teve a aula, você participou de um treinamento online nosso e está aqui hoje, né? Porque de uma decisão que eventualmente eu tomei lá atrás, sem... eu tive a intenção de tomar essa decisão para eu me aprimorar, mas não sabia desse intangível, né? Que a gente não tangibiliza até que acontece, né? Eu não planejei te conhecer, por exemplo. Foi o acaso positivo por eu ter tomado uma decisão lá atrás, né? E para mim, pessoalmente, né? Eu sou de Juiz de Fora, fui para Lavras, foi um ambiente que eu aprendi muito. Depois fui para os Estados Unidos fazer uma especialização, fui para Piracicaba, e cada lugar desse foi acumulando esse conhecimento, e isso aí virou uma máxima para mim. Assim, se eu não tenho acesso a um local, pelo menos eu tento investir num treinamento para me pôr naquele local para eu conhecer outras pessoas. E sempre isso ampliou muito o meu network, sabe? Assim, eu fiz treinamento no G4, a própria Link e outros treinamentos que eu fiz, porque eu falei, cara, se eu não tenho esse acesso, eu vou tentar vencer financeiramente para eu comprar esse acesso. Inicialmente eu sei que e depois disso eu estabeleci um relacionamento com quem estiver lá, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho dessa visão, mas também desse via que você comentou aí, também de cada pilar desse e a importância disso. Com certeza. Muito legal o que você trouxe, porque eu costumo dizer que essa é a diferença de preço e valor. Preço é o que você paga para estar dentro do MBA. Valor é tudo que o MBA vai te gerar que é intangível.
E é intangível. Então, foi o que você falou. Não necessariamente você se matriculou no MBA para se conectar com a Luísa, né? Mas o MBA te trouxe essa oportunidade e você soube fazer do limão uma limonada. O que muitas pessoas não conseguem fazer. As pessoas têm muita dificuldade de enxergar o valor de cada coisa. Então, eu costumo fazer uma brincadeira que é, cara, quanto custa esse iPhone? Esse é um iPhone 15 Pro. Quanto você pagaria nesse iPhone hoje? Depende dos contatos que tem dentro. Exato. O preço dele, se eu for vender, é, sei lá, 5 mil reais. Qual que é o valor dele? Depende do que tem aqui dentro. E isso vai valer para qualquer ambiente que você esteja. Então, por mais que às vezes você não vá com uma intenção específica de, eu vou me conectar com tal pessoa, você sempre vai mapear um ambiente onde você consegue gerar conexões, onde você sabe que ele vai te trazer a possibilidade de gerar conexões. Até porque tempo é uma coisa muito preciosa pra gente hoje em dia, né? Então, a gente precisa tomar decisões muito inteligentes de onde a gente vai estar e por que a gente vai estar nesses lugares. Eu sou uma pessoa como você, eu sou super intencional em tudo que eu faço. Eu tenho feito muitos cursos, né? Agora eu tô quase virando mamãe, então eu vou dar uma segurada, mas muitos cursos fora. Então, a gente foi para Harvard, a gente foi para Stanford para fazer cursos não só pelo conteúdo do curso em si, porque se fosse só pelo conteúdo do curso, tem muita coisa boa, mas porque eu queria conhecer pessoas diferentes, estar conectadas com pessoas diferentes, independente de quais fossem essas pessoas. E eu acabei conhecendo pessoas nessa jornada que estão na minha rede de networking até hoje. E eu achei muito legal que na hora que você foi falar de intencionalidade, você deu uma travadinha, né? Como se fosse feio a gente fazer alguma coisa com intencionalidade. Para mim, o networking, ele sempre vai ser intencional. O ponto ele precisa ter um benefício mútuo. Ele não pode ser unilateral. Se for uma coisa unilateral, é interesse. Se for uma coisa bilateral, se você dá e você recebe, tá tudo bem ser intencional, porque você tá dando também, né? Então, e a gente tem essa dificuldade, é um tabu pra gente. Putz, eu vou fazer um networking com fulano, é um networking intencional. Tá tudo bem ser intencional. Faz parte da nossa jornada. Essa pessoa também faz networking intencional. A gente precisa tirar esse viés que a gente tem de achar que é uma coisa suja, porque a gente acha que, e se a pessoa achar que eu sou interesseira? Você não é interesseiro porque você está dando alguma coisa em troca. Você seria interesseiro se você não desse nada em troca. Então, para mim, eu acho que essa relação é uma relação que a gente pode depois destrinchar mais, mas é muito legal. Mas eu acredito muito nos ambientes, né? Então, como eu falei dos pilares, hoje a minha metodologia ela tem 3 pilares. O primeiro pilar é vivência. Por quê? Porque vivência é o repertório que a gente tem, é o repertório que você adquire ao longo da sua jornada. É toda a parte técnica que você adquiriu para te fazer chegar aonde você chegou. Eu falo que a partir de um determinado nível, então quando você chega num cargo de coordenador para gerência, o seu técnico ele é importante, mas ele não é essencial, ele não é o elemento chave que vai te fazer continuar crescendo. Passa a ser people skills, passa a ser soft skills, né? Mas você precisa do técnico para chegar lá. Você precisa do técnico para chegar naquela posição. E por que passa a ser soft skill? Porque a gente passa a cuidar de pessoas. E quando você passa a cuidar de pessoas, você sai de uma camada 100% racional e você entra numa camada de individualização do ser humano. Então, a Luísa gosta de uma coisa, o Gustavo gosta de outra. E eu não posso tratar os dois da mesma forma se eu sou gestora deles. Eu preciso entender o que cada um precisa para performar, para se motivar, para continuar ali no jogo, no dia a dia, né? Então, para mim, o primeiro pilar é vivência. E a vivência é repertório, ela é toda a parte técnica que você adquire ao longo da sua jornada. O segundo é intencionalidade. Como você desenha a sua estratégia? Como você planeja a sua carreira? Como você olha para o corporativo? Eu costumo falar para as pessoas que o corporativo é um jogo, né? E imagina um jogo de xadrez. O corporativo, para mim, é a mesma coisa. Então, a gente vai sentar na mesa com um tabuleiro de xadrez. Eu preciso conhecer o meu oponente. Eu preciso saber o que ele quer. Eu preciso entender. E quando a gente fala de intencionalidade, a gente também está falando de tirar um pouco as emoções e de racionalizar mais. Quanto mais você tira as emoções e você racionaliza o jogo, melhor é o seu resultado. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um gestor tóxico. E, meu Deus do céu, a minha vida tá muito difícil porque eu tenho um gestor tóxico, e aí eu entro num looping. Eu tenho um gestor tóxico, eu não performo, os meus dias são ruins, meu gestor é tóxico, eu não performo, os meus dias são ruins. Essa é a pessoa que tá 100% emocional dentro do jogo do corporativo. A pessoa que consegue dar um zoom out e racionalizar, ela vai olhar e vai falar, que inclusive entra networking. Eu tenho um gestor tóxico, certo? O que eu posso fazer em relação a isso? Nada, porque esse é o perfil dele. Dificilmente ele vai mudar.
Então, quais são as outras pessoas que eu tenho ao meu redor? Com quem eu posso jogar? Quais são as peças que eu tenho nesse tabuleiro e eu consigo movimentar sabendo que aquele cara tá ali e que ele não vai mudar? Então, eu preciso me conectar com esse cara aqui, porque esse cara aqui é um cara super influente dentro do corporativo. Eu preciso ter mais proximidade dessa pessoa aqui do RH, porque essa pessoa aqui, na hora que eu tiver uma brecha, eu vou levantar a mão que o meu gestor é tóxico sem me queimar nesse jogo. Tudo isso é networking, né? Então, para mim, tudo começa e termina em networking, em qualquer um dos pilares. E o último pilar é o pilar de ambiência, que é o pilar de onde você está, como você está posicionado, como você se conecta com as pessoas, como as pessoas influenciam a sua jornada. Então, para mim, eles são os 3 pilares fundamentais da nossa jornada no corporativo, né? Sim. E é o que vão ajudar a gente a conseguir chegar aonde a gente quer chegar. Assim, como que um profissional dentro da carreira, eu acredito que a maioria vai entrar dentro de uma posição técnica, né? E ali dentro daquele ambiente ele vai se projetar como um gestor. E aí você já deu alguns panoramas, assim, como ele se orientar, né? Se de fato ele quer ir para gestão, porque assim, ele vai ter os concorrentes e aí ele precisa performar melhor do que esses concorrentes, né? Fazer escolhas assertivas. E obviamente, primeiramente, ele precisa ser um bom técnico, né? E depois fazer ter essas características para, em algum momento, falar, não, eu vou te subir para uma posição de gestor. Porque são limitadas, né, as posições de gestores, né, dentro do ambiente. São, e as pessoas, elas têm a tendência a achar que é a forma de você crescer mais rápido dentro do corporativo, e de fato a gente não pode falar que não necessariamente é a forma de ganhar mais, dependendo da área que você tá, porque se você for um especialista muito bom no que você faz, você tem um valor intangível para o mercado. Mas, de fato, a cadeira de gestão, ela é uma cadeira que vai te dar mais pulmão ali, principalmente porque você tem pessoas abaixo de você, né? Então, eu costumo falar que quando a gente está sentado numa cadeira de gestão, os nossos resultados, eles deixam de ser nossos. Você gera input para a pessoa. Então, você gera input para uma pessoa do seu time, essa pessoa do seu time vai fazer um trabalho e vai te gerar um output. O seu resultado é o output daquela pessoa. O seu resultado é o que ela está entregando, não é o seu resultado. Acabou esse negócio de eu vou lá, eu faço e eu entrego. Até porque o papel do gestor é esse, é desenvolver o time para que o time entregue. Um gestor tem que ser muito bom em traduzir aquilo que chegou para ele, para que o time entenda, processe e entregue o melhor resultado possível, né? Mas para mim existe uma pergunta clássica para tomar essa decisão de eu quero ou não ir para uma posição de gestão. A pergunta clássica é: você gosta de pessoas? E a gente tem que ser muito sincero na resposta, porque muita gente não gosta, mas quer ir por causa do dinheiro. E tá tudo bem, eu não julgo, eu acho que cada um faz o que quiser. Mas, uma vez que você tome a decisão sem gostar de pessoas efetivamente, você tem que estar disposto a viver tudo aquilo sem surtar. Então, você gosta de pessoas, você toparia ficar 1 hora conversando com uma pessoa que está passando por uma situação difícil e só ouvindo ela ativamente? Você teria uma conversa difícil com alguém que está indo para o escritório e está incomodando todos os seus colegas porque a pessoa não toma banho? Porque, como gestor, você passa por coisas assim. Eu preciso dar um feedback no cara porque o cara tem mau hálito e ele está atrapalhando os colegas dele. São umas coisas que a gente pensa e a gente fala, cara, é um absurdo, mas faz parte do papel de um gestor, né? Então, assim, você topa ter conversas difíceis, você topa gerir conflitos, você topa chegar para uma pessoa e falar, cara, você precisa se desenvolver nisso, ao invés de passar um pano para a pessoa e fingir que tá tudo bem porque você não quer se indispor. Você tá disposto a não ser amado por todo mundo? Porque você não vai ser amado por todo mundo. E as pessoas acham que elas vão sentar numa cadeira de gestão e que todo mundo vai amar elas. É impossível. Você vai ter gente do seu time que te ama, você vai ter gente do seu time que te atura. Você vai tomar decisões que agradam um e desagradam outros. E é natural isso. E você precisa entender o porquê que isso acontece. Cada pessoa tem a sua história. Eu respondi uma caixinha hoje. A menina perguntou... ela falou, minha equipe está desmotivada. O que eu faço para engajar a minha equipe? Você conhece cada um individualmente. As pessoas são individuais. Cada um se motiva de um jeito. Cada um responde de um jeito. Você entende quem dentro da sua equipe é o que eu brinco que é o Maria Fifi, né? Que é a pessoa que vai te trazer a real do que está acontecendo no time. Você vai descobrir quem é a pessoa influente que faz com que o time se comporte daquela forma.
Porque uma coisa é você ter poder, uma coisa é você estar sentado na posição de gestor, outra coisa é você ter influência em cima do seu time. E muito provavelmente você não vai ter quando você chegar nessa posição. Você vai conquistar isso com o tempo. Então a pergunta para mim é, você gosta de pessoas e você está disposto a passar por tudo isso? Porque se a resposta for não, você vai ser um péssimo gestor. Aí você vai ser o tipo de pessoa que a gente olha e fala... Eu perdi um excelente analista sênior, eu perdi um excelente especialista e ganhei um péssimo coordenador. E ninguém quer passar por isso, né? Bacana. E eu acho que nós, ainda do agro, a gente tem um cenário que, além da parte do... Eu sou autônomo. O William, ele trabalha uma parte do tempo dele numa empresa e, além dele ter que fazer esse network dentro da empresa, ele tem um cliente final. Né? E a gente tem que, eu também como autônomo, tenho que trabalhar esse network fora da empresa, né? Que é uma parte, ou clientes ou outras pessoas, talvez que no futuro eu galgue alguma posição, até mesmo fora da empresa, né? Você tem alguma, como você vê isso, né? Esse network, o quanto que você tem que dedicar para ele dentro da empresa e quanto para o público ou para outras pessoas do meio, né, para sempre você estar atenado o que está acontecendo. Você tem alguma coisa, alguma observação interessante para esse tema? Sim, eu acho que é difícil eu te falar, putz, dedique X ou Y, Claro. Porque vai depender do ambiente da sua empresa. Momento. Mas dedique X e Y, independente de quanto seja. Por quê? Então, vou dar alguns cenários aqui que eu acho que são legais para a gente tangibilizar. Outro dia eu estava conversando com um mentorado que ficou 15 anos numa empresa e, enfim, passou por um processo. Foi demitido de forma... Não cabe a mim questionar, mas pelo que a gente entendeu ali do processo, não foi uma demissão muito justa, né? E a gente teve um one-on-one e ele virou para mim e falou assim, cara, o meu único arrependimento é não ter trabalhado meu branding pessoal. É não ter feito networking externo. Porque as pessoas não sabem quem eu sou. Todo mundo na empresa me conhece. Mas saiu do âmbito da empresa, as pessoas não me conhecem. Quem me conhece? Quem estava na empresa e saiu para ir para outros lugares e sabe quem eu sou, mas o mercado em si não me conhece. Então, você precisa trabalhar o seu branding pessoal e não só o seu branding dentro da empresa, né? Então, você precisa olhar para fora, porque se você estiver numa empresa e você passar por um processo desse, você tem networking externo, você tem uma rede externa que vai te ajudar. Não só para isso, eu costumo dizer que a rede externa ela ajuda muito quando você tá hitting the wall, quando você tá ali batendo na parede. Então, eu tô fazendo um negócio aqui, é um negócio muito complexo, eu não consigo andar, ninguém da minha empresa consegue me ajudar. Deixa eu ver se a minha rede tem algum conhecimento que possa me ajudar a sair do lugar. Então, eu acho muito legal trabalhar, e eu sempre trabalhei muito networking externo nesse sentido, porque é uma forma das pessoas te conhecerem, uma forma de você se conectar. Você mantém aquela pessoa no seu radar, então você vai trocando com aquela pessoa sempre, né? E, sei lá, se por acaso aparecer uma vaga, você quiser sair, você for demitido, aquela pessoa lembra de você. Porque você contribuiu para ela e ela contribuiu para você, né? Então, networking externo é extremamente importante. Para mim é e, não é ou, né? Você precisa fazer os dois, pensando principalmente nisso. Luiz, existe uma forma correta de fazer networking externo? Não existe, mas eu acho que é legal você entender com que tipo de pessoa você quer se conectar. Sim. Porque é o que a gente falou, tempo é escasso. Então, assim, por que eu preciso dessa pessoa? No que essa pessoa pode me ajudar ao longo da jornada? E como eu posso ajudar ela? Como a gente faz uma troca que seja benéfica para os dois lados? Então, você pode, por exemplo, você como um empreendedor, se você quer buscar novos clientes, você precisa estar em ambientes onde esses clientes estão. Sim. Você precisa fazer um mapeamento prévio de que tipo de lugar esses clientes, de quem são esses clientes, né? Quem é o seu cliente ideal, que tipo de lugar esses clientes frequentam e começar a frequentar os mesmos lugares. E, consequentemente, vocês vão acabar se cruzando em alguma roda, trocando alguma coisa. E aí tem N formas, né, de você, a gente pode falar disso depois também, mas tem N formas de você abordar, de você trazer essa pessoa um pouco para mais perto, de começar uma conversa ali com essa pessoa. E a gente tem o networking interno, que é o networking de quando você está dentro da empresa, que é o, né, então a gente faz o externo, tem que fazer, e a gente tem que fazer o interno, principalmente quando você está dentro do corporativo. Por quê? Porque no corporativo, a sua rede te promove. Então, você já trabalhou no corporativo, você trabalha no corporativo, quantas promoções vêm só de um gestor?
seu gestor vira e fala assim, hoje eu decidi que eu vou promover o William. É só ele que assina essa promoção? Não. Quantas pessoas além dele vão embasar essa promoção? E aí a gente fica fissurado que é só o nosso gestor, é só o nosso gestor, só o meu gestor precisa ver o meu trabalho, só o meu gestor precisa me conhecer. Uhum. Só que não é isso, porque na hora que você for promovido, na hora que você quiser ser promovido, na hora que você quiser ser uma referência, que você quiser ter visibilidade, o seu gestor é uma das pessoas que faz isso. Uhum. Existe o gestor do seu gestor, existem os seus stakeholders, existe o seu próprio time. Eu já tive situações, e eu já passei por isso, de ser promovida porque o meu time empurrou a promoção. Porque era uma coisa assim tão óbvia que tinha que acontecer que começou a ficar feio. Tipo, cara, a gente não pode segurar mais, a gente tem que promover. Então, o networking interno, ele funciona não só como uma rede de apoio, mas também como uma rede de impulsionamento para você. E as pessoas têm muita dificuldade de enxergar isso porque a gente fica muito preso ali no meu gestor, meu gestor, meu gestor. O seu gestor é um dos elementos que sustenta isso. Existem N outras pessoas nesse ambiente que vão sustentar o profissional que você é ali dentro. Então, para mim, é fundamental que você faça o networking interno também. Até mesmo porque assim, o caminho de ascensão próximo é o cargo do gestor, né? Então, ele também vai defender aquele cargo ali, a não ser que ele suba, e aí ele te arrasta para aquela posição dele, né? Porque não tem outra forma de você ocupar aquela posição, a não ser ele se deslocando, ou subindo, ou saindo, enfim. Então, exato, mas tem aquela coisa de, tá bom, então ele subiu e aquela cadeira tá vaga. E aí ele vai falar assim, ó, eu tenho aqui o Gustavo do meu time ótimo, entrega isso, isso, isso. E aí ele senta numa mesa com 4 diretores e apresenta o Gustavo. E aí esses diretores vão falar assim, tá bom, legal, Gustavo, mas a gente nunca viu nenhuma entrega dele, ele nunca entrou em nenhuma reunião, a gente não sabe quem ele é. Por que eu deveria acreditar que ele é a pessoa? O William, que está em todas as reuniões, que entrega isso, 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 que no ano passado gerou tanto de impacto. Você não acha, Mr. Manager, que ele é uma opção para essa cadeira? E aí o seu gestor, na frente de 4 diretores, de 4 tubarões, não vai falar que não. Não vai. Entre o seu e o dele? Entendeu? Então, assim, existe um trabalho muito importante de você se conectar com as pessoas para que elas conheçam o seu trabalho, para que elas saibam quem você é minimamente. Porque na hora que colocarem o seu nome numa roda, eles vão falar, sim, fulano, sim, eu sei quem é. Não, super legal. Não, vamos nessa. Vai ser quase uma unanimidade, né? Porque a força do seu gestor para fazer sozinho precisa ser muito grande. Agora, se ele já tiver meio caminhozinho ali andado, se as pessoas já souberem quem você é, o que você faz, que valor você gerou para o negócio, fica muito mais fácil para ele te defender. Então, ele é um dos elementos, ele não é o único. E ele é um elemento que tem muita força para te defender. Mas você precisa ajudar ele, né? Com certeza. É interessante, eu vou até aproveitar aqui para dar esse exemplo pro pessoal, e aí eu acho que essa complementação vai ser muito bacana. Para nós, ter ido para a rede social aumentou demais o nosso network. Esse é um primeiro momento. O podcast, idem, porque aqui a gente está tendo a possibilidade de fazer um círculo ganha-ganha. Primeiro que a gente permite, ajuda o convidado a atingir algum público talvez que ele não tenha acesso. Gravamos um conteúdo top que o ouvinte tira valor. E nós conseguimos também nutrir as nossas redes com conteúdo, né? Isso tem sido uma ferramenta muito interessante para a gente de network, né, William? Outro que eu também não queria deixar de passar é o que você comentou de ir no exterior, né, para ir em eventos. É mais fácil você fazer network com brasileiro no exterior do que aqui no Brasil. Muito mais. E isso eu percebi, assim, cara, isso virou uma chave. Porque, às vezes, um cara que você quer conhecer, você vai num evento, o cara tá cheio de gente, porque ele já é muito conhecido. Lá, ele tá igual você. Ele tá acanhado, e se você chega e já cria essa proximidade, foi algo assim que eu não descobri de maneira intencional, ocasional que eu descobri, mas eu falei, caramba, cara, num evento internacional é muito mais fácil que o cara tá vulnerável e se você descobrir alguém que você queira conhecer, que vai naquele evento, foi algo assim, das pequenas coisas aí que eu aprendi de network, foi muito interessante, né? Não sei se você tem mais algumas dicas aí para o pessoal nesse sentido.
Eu tenho dica de 2 eventos, inclusive, que são muito legais e que a galera fala muito. A gente pode até usar um terceiro, mas 2 que eu participei e eu sei que geram, né, muito networking e que eu ouço as pessoas falando muito, que são o Brasil at Silicon Valley e o Brasil Conference. Um acontece em Boston, o outro acontece no Vale do Silício, em Palo Alto, ali naquela região, né? E são eventos onde tem pessoas muito grandes que estão lá de igual para igual com você. Então, por exemplo, o último evento que eu fui do Brasil Conference, eu conheci o Adib. Olha só. Quando no Brasil que eu ia conseguir ter um pouco mais, talvez num evento específico da Link, mas assim, foi muito legal. Porque, putz, a gente teve a oportunidade, networking, eu me conectei com uma menina, com a Júlia, que mora lá e que é uma referência lá, conhece tudo de Boston, fez MBA em mestrado em Harvard, então é uma menina fantástica, super inteligente. Ela ia fazer um tour com ele para mostrar para ele o campus e a gente conseguiu participar do tour, a gente foi no tour. Então, assim, quando isso ia acontecer no Brasil? Sim. Né? Então, eu acho que é muito legal você, se você tiver oportunidade, obviamente, porque a gente sabe também que não é barato, mas buscar esses eventos. Então, esses 2 eventos são referências, eu sei que geram conexões porque eu participei, eu vi isso acontecer. E tem o SaaStr também, que é um evento bem grande de SaaS, que a galera normalmente consegue gerar bastante conexão. O SaaStr eu nunca participei, mas eu vi outras pessoas participando e eu sei que também acontece. Mas como é um evento muito maior, é um pouquinho mais difícil. Esses 2 ainda são eventos mais novos e são eventos ainda que não é tanta gente que conhece, então você tem a oportunidade ali de gerar muita conexão. Então, acho que isso é muito legal. Luiz, assim, alguns eventos você vai com intencionalidade já, assim, eu sei que naquele evento eu tenho a possibilidade dessas pessoas estarem e eu quero me encontrar com X ali. Mas como colocar, por exemplo, intencionalidade em um ambiente que ele é casual? Por exemplo, eu fui num evento, não esperava que uma pessoa que eu tenho interesse em me conectar, ela tá ali por, sei lá, ocasionalidade, como aproximar, como abordar, como fazer de fato uma conexão intencional e também essa pessoa ver valor em você, no seu trabalho, para de fato criar uma conexão que ela possa gerar frutos futuros ali. Legal, eu acho que tem uma coisa, e aí eu acho que é outro tabu, né? Mas é uma realidade, que chama ego, conhece? Ego. Quem não? Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. E é muito legal quando alguém amacia seu ego. Você não fica feliz quando alguém chega pra você e fala, cara, assisti tal episódio que vocês fizeram e você disse isso, isso e isso e mudou minha vida? Como você se sentiria? Feliz, Bem, né? Grato. Bem, você daria abertura para essa pessoa para continuar uma conversa? Com certeza. Você ia ficar interessado, querer saber quem é essa pessoa? Se reconhecer sinceridade, sim. Se for um negócio pontual, Então, eu costumo falando que quando você vai gerar conexão num primeiro momento, você precisa ser interessado. Você não precisa ser interessante. Se eu chegasse para você e falasse, oi, tudo bem, eu sou a Luísa, eu faço isso, isso, isso. Quantas pessoas não chegam com esse discurso? Mas se eu te abordo trazendo interesse genuíno no que você faz, na pessoa que você é, você dá abertura. Porque é muito legal. E é legal por quê? Porque somos seres humanos, não é só uma questão de ego, mas é uma questão de, poxa, o que você faz mudou a vida daquela pessoa. A gente tá conversando sobre isso agora, antes da gente entrar na sala da sua tia. Sim. Então, assim, é isso. E você acha que a pessoa que vai receber isso, ela não fica super lisonjeada e honrada de saber que o que ela fez ou o que ela falou transformou a sua jornada? Com certeza. Então, você dá abertura para essa pessoa para que ela fale um pouco mais com você. Então, num primeiro momento, a minha dica é, seja interessado. Mostre que você gosta do que a pessoa faz, que você consome o que a pessoa faz. Não chega de uma forma genérica, pô, eu sou fã do seu trabalho. Seja específico. Sim, tá. Mesmo que seja um evento casual e você encontre uma pessoa que é intencional para você, você consegue se preparar rapidinho ali, entender alguma coisa bem específica para levar e colocar na mesa e essa pessoa desenvolver uma conversa contigo. Eu passei por isso no Brasil Conference, eu conheci o Fabrício do iFood, né? E eu admiro muito ele, admiro muito o iFood. Para mim, o iFood é uma das empresas mais legais do Brasil hoje. Eu acho que é uma empresa, uma food tech incrível, que vem crescendo num ritmo assustador. Enfim, eu sou super fã deles. E eu cheguei para ele e eu falei, Fabrício, eu tenho alguns mentorados do iFood, né? Eu falei,
prazer, eu sou a Luísa. Cara, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você tem um tempo super apertado. Eu tenho alguns mentorados do iFood e todos eles são apaixonados pelo iFood. Eu não conheço uma pessoa que trabalhe no iFood que não seja apaixonada pelo iFood. Eu queria saber qual é a fórmula mágica. E aí ele deu uma risada e ele falou: a fórmula mágica são as pessoas. Então, assim, imagina, é muito legal. E foi muito genuíno, porque é real. Todos os meus mentorados que trabalham no iFood amam o iFood, né? Mas você imagina que legal que é ouvir que, cara, a sua empresa, as pessoas que trabalham na sua empresa realmente amam estar ali. Então, para mim, você buscar esse caminho de ser interessado no que a pessoa construiu, no que a pessoa oferece, e você mostrar para ela o quanto ela gera de valor, é a melhor forma de você abrir uma porta com alguém. E aí depois, óbvio, você precisa ser interessante para manter aquela conexão, porque ela precisa entender, tá, por que eu vou continuar trocando contigo, né? Sim. Então, eu acho que, para mim, é a melhor dica e a coisa que eu sempre usei a minha vida inteira para me conectar com pessoas. Interessante. Eu compartilhar com o pessoal um case que aconteceu comigo. Eu fui dar uma palestra lá na Capal, que é lá em Arapoti, lá no Paraná. E, porventura, eu tive que voltar com um gestor da multinacional que me contratou para dar um treinamento. Era para eu ir de avião, mas deu errado a questão do avião e eu tive que vir com ele. Cara, foi uma ocasião, cara, fantástico. Eu tive, 3 horas de mentoria com esse cara dentro do carro, ele me falando muita coisa, assim, de vida. E ele falou de muitos livros, né? E eu falei de alguns livros também e tal. Ele me pegou meu endereço e falou: vou te mandar um livro. Eu falei: tá bom, também vou te mandar um livro. Aí eu peguei um livro que eu gostei muito e enviei para ele. E olha que interessante, né? Eu já tinha feito isso com outras pessoas. Eu falei: cara, eu não sei como que até hoje eu não tinha lido esse livro. Porque gerou um valor para ele intangível. Ele falou: cara, que esse livro é fantástico. Inclusive, conta pra gente que livro é esse. Fiquei curiosa aqui. Esse livro chama... O William também já leu, chama Princípios, do Ray Dalio. Ah, sim, é meu livro de vida. Cara, perfeito. Esse livro de cabeceira, esse daí. Assim, quando eu li ele, foi o maior livro que eu tinha lido até então. O Princípios deve ter umas 600, 700 páginas. Mas é um livro, assim, fantástico. E ele é gestor e o Ray Dalio tinha a sua empresa de investimentos, né? E ele conta muito, tanto da parte dos princípios para ele tomar melhores decisões na vida pessoal, como na vida profissional. Então, assim, às vezes, claro, tem que, quando é algo genuíno, né? Se você dá algo para uma pessoa e aquilo gera um valor, né? E eu acho que um livro representa muito isso. Porque um livro ele tem a capacidade de te ensinar algo, né? Às vezes, um presente também, se ele não for genérico, né? Se for algo que vai ser útil para você, que eu sei que você trabalha, isso também gera um impacto positivo, né? Então, assim, eu vi já outras pessoas, eu presenteei com outros livros também. Sempre foi algo assim que a pessoa encarava não como bajulação, e não era bajulação, né? Mas você tira essa fricção da bajulação. Porque é incomum as pessoas darem livros, né? Às vezes ela dá uma roupa, sei lá, qualquer outra coisa. Então, assim, eu achei bem interessante, assim, a gente ter essa percepção, né, da outra pessoa, o que ela está passando de problema, e às vezes você conhece um livro para indicar, para ajudar. E esse case que a Luísa até externou aqui, a gente vai gravar aqui depois na sequência com outro convidado, que foi justamente isso. A minha tia é professora na rede pública e ela pediu um livro para trabalhar com os alunos. E esse livro eu indiquei para ela, ela adorou. Uma aluna dela mandou uma mensagem direto para o autor, falando que ia largar a faculdade porque ela era mãe, era dentista e estava fazendo medicina e estava deixando a filha em casa para tentar essa nova carreira, estava quase desistindo, mas se inspirou naquele livro e mandou o livro para o autor. E o autor mandou: não, eu quero saber o nome dessa professora, porque ela está trabalhando no livro meu, numa universidade, e gerou esse efeito, vou mandar um autógrafo para ela e tal. E aí, ele é uma pessoa difícil de acesso, mas através dessa história conseguimos convidar ele para vir aqui hoje. Então, assim, é o círculo positivo, né, de coisas que a gente faz, às vezes, o bem, né, e isso aí acaba, de certa forma, nutrindo, né, e causando esse círculo virtuoso, né, Luísa? Isso é muito legal. É literalmente um círculo virtuoso, né? Um círculo vicioso, virtuoso, você pode chamar assim, porque é o bem causando bem, causando bem. Sim. E as coisas, elas são assim, né? Elas voltam naturalmente pra gente, né? Então, eu acho muito legal quando a gente olha pra networking dessa perspectiva.
Porque é muito legal você mostrar para as pessoas. Eu falo pro meu time, né? A coisa que me deixa mais feliz é quando eu recebo uma mensagem de um mentorado falando, cara, aconteceu isso, 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 eu troquei de empresa, dobrei meu salário, eu apresentei um negócio, eu tive visibilidade, e eu sei que, poxa, obrigada, porque eu aprendi isso em tal aula, eu fiz isso com tal coisa que você ensinou e eu apliquei. É muito legal você saber que você transforma a vida das pessoas. Então não existe ninguém que você vá gerar uma conexão e você vai falar de transformação e a pessoa não vai querer escutar. Porque é uma coisa que a gente naturalmente gosta de saber que a gente ajudou as pessoas, que a gente mentorou alguém de alguma forma, seja direto ou indiretamente. Então imagina, você falou, pô, o podcast trouxe muito mais abrangência pra gente, gerou muito mais networking pra gente. Imagina quantas pessoas ouviram os podcasts que vocês fizeram até hoje e o quanto isso mudou na vida delas. Claro. E que a gente nem sabe, que vocês nem imaginam, porque muita gente nem chega na gente. Sim. Muita coisa não chega na gente. Sim. Então é muito legal, e pra mim é uma forma muito genuína de gerar conexão, é uma forma muito bonita de gerar conexão e de começar uma relação com alguém. Inclusive, Principal Ray Dalio, é o melhor livro de vida, é meu livro de cabeceira. É o primeiro livro que eu indico pra todo mundo. Pra mim. E tem, eu não sei se você já fez o teste deles, ele tem um teste que chama Principles You, Sim. que é um teste de perfil. Eu adoro também, é o teste que eu passo pros meus mentorados, enfim, eu sou fãzaça desse legal. livro. Olha só. Pra mim é o melhor livro, assim, de vida, disparado. Aí, pessoal, fica aí a dica. Fica a dica. E quem comentar aqui, a gente vai sortear e vai mandar um livro aí pra vocês. Vamos sortear aí pra quem tá assistindo a gente aí no YouTube ou no Spotify. E eu vejo essa dor, Luísa, muito. A gente faz isso de maneira, às vezes, um pouco aleatória, mas eu vejo muitas pessoas na nossa área, que são agrônomos, veterinários ou tecnistas que saem formados, e são pessoas boas, mas eles ainda não são reconhecidos como bons. E como que funciona na nossa área? Só para contextualizar para você. Normalmente, o cara, quando ele está formando, ele tem que fazer muitos estágios para construir esse network e trabalhar junto com o professor para lá no fim esse cara indicar ele. Então eu já tive, e hoje às vezes está acontecendo muito dos professores às vezes não ter essa ação ativa. E eu vejo muito que depende, a pessoa precisa da primeira oportunidade para ela mostrar quem ela é. E às vezes ela está travando aí. Então, assim, é isso que você comentou, eu faço isso de maneira assim, ainda não muito organizada, mas teve talvez umas 14 pessoas que eu consegui ajudar nesse processo. E eu vi que era só o primeiro emprego, depois ela não precisava de mim. Porque ela não tinha essa pessoa para bancar ela na primeira, sabe? Para depois ela reverberar, mostrar o que ela é. Agora ela consegue sozinha, ela já tem uma experiência no currículo, né? Porque no início a pessoa ainda não tem experiência. Você teria alguma coisa assim para pegar essa pessoa que às vezes está na faculdade ainda? Como que ela poderia trabalhar melhor esse network para ela não ter que... ela conseguir já, na hora que chegar nesse momento dessa fissão, que ela vai sair da universidade e que ela precisa arrumar o primeiro emprego, que dicas que você poderia encaminhar para essa turma? É legal, e me surge muito essa pergunta, porque... Tá, você tá falando de networking, mas eu acabei de me formar, eu não tenho nada para trocar. Qual que é a minha moeda de troca? Nenhuma, eu sou um recém-formado. O que eu vou falar para a pessoa? Como é que eu posso ajudar a pessoa? E aí a gente entra muito nessa parte da gente gostar de ajudar os outros, porque ajudar os outros é prazeroso, né? Para o ser humano é muito legal você saber que você mudou a vida de alguém, que você abriu uma porta para alguém. Então a sua moeda de troca é poder gerar para a pessoa essa sensação. Então vamos esquecer que, puta, eu não tenho uma moeda de troca. Sim, você tem. Você tá dando pra pessoa a oportunidade de fazer o bem. Você tá dando pra pessoa a oportunidade de ajudar. E você vai ouvir muito não. Você tem que estar preparado, você vai ouvir muito não. Então a minha segunda dica é coragem. Coragem e persistência, porque talvez você fale comigo e eu te fale não, com o William ele te fale não, mas você fale com o Gustavo e ele fale sim, eu te ajudo. Sim. E a gente desiste, né? Porque é muito difícil ouvir não. Quem é que gosta de ouvir não? Dói, né? Dói, você se sente mal, você fala, putz, de novo, mais um não. Mas o mundo é o mundo dos persistentes, né? O mundo é de quem tenta e persiste, vai ouvir um não, vai ouvir outro não, vai ouvir outro não. Eu tenho um número muito legal, eu sou casada com um nerd, né? Então, eu adoro falar que eu sou casada com um nerd. E ele fala que a sua taxa de retorno, quando você está fazendo... Meu marido trabalha com vendas, né? Então, a gente troca muito sobre isso. E outro dia a gente estava falando de cadência de follow-up.
né? E que a sua taxa de retorno, ela tende a ser maior no seu 8º follow-up. Você manda 7 mensagens para a pessoa e ela te ignora até ela te responder. Você imagina se você desistisse na primeira? Sim. Entendeu? Então, é claro, não tô falando para você metralhar os outros de mensagem, não é isso. Mas eu tô falando que se um caminho não funcionou, tenta outro e tenta outro. E existe uma coisa para mim que é impagável, é uma coisa para mim que não tem preço, que é a vontade que você vê na pessoa. A vontade que a pessoa te mostra que ela tem de vencer, que ela tem de dar certo. Eu falo que parece um bichinho que te pica, né? E você sente, você conversa com a pessoa, você sente na energia, você sente no olhar, você sente nas coisas que ela te fala. E você fala, cara, eu vou ajudar essa pessoa. Porque ela quer vencer, ela quer fazer diferente. Então, a energia que você imprime naquilo que você quer também faz toda a diferença. Você pode não ter moeda de troca nenhuma no começo, mas a sua energia, a sua persistência, a sua resiliência para ouvir não vão mudar o que vai acontecer na sua vida. Então, acho que é essa dica que eu daria para essas pessoas. E quando a gente começou a nossa página no Instagram, a gente estava ali no meio da pandemia. E a gente fez muita live, né? E que não era o podcast, foi talvez a semente para a gente fazer o podcast, que a gente acredita que o podcast é um pouco mais informal, assim, fica uma conversa mais gostosa de ouvir. Porque a live às vezes dá um problema de conexão, fica um delay de lá e de cá. Mas, cara, na época a gente chamou uns 50 pessoas. Só um não, entendeu? E aqui para o nosso projeto também, eventualmente, vai ter. Mas é difícil, né? Quantos nãos você recebeu até hoje? Sim, mas e às vezes a gente quando tá no início, né? Talvez você vai ouvir mais nãos, mas assim, a gente nunca pode desistir. E eu acredito também que uma coisa que ajudou muito pra gente, para quem às vezes está no início de carreira, sempre a gente tem algo para ensinar. E não só o network, que é importante, mas a comunicação que também gera network. Então, assim, por vezes, eu estava numa outra empresa na época, que era uma empresa de tecnologia para o agro. Eu comecei por propósito dar mentorias para alunos de universidade, institutos federais. E eu falei para eles, e foi gerando uma conexão muito forte, dali gerou a minha ideia de fazer uma mentoria paga depois com outros que teriam capacidade de pagar. Mas eu sempre falei para eles assim, cara, você tem alguma coisa para ensinar? Começa a dar palestra aí no instituto. Eu vou falar sobre esse tema hoje. Vai 4, 5, mas você vai estar treinando a sua comunicação. Você vai ficando bom antes de estar exposto. Né? Para na hora que você chegar no palco principal, você já... Ter quebrado tudo isso, mas né? Mas tudo você tem que começar pequeno. Entendeu? Se for para a internet, que você também tem as suas redes sociais, depois a gente vai pedir para você compartilhar. O primeiro vídeo vai ficar ruim. O segundo também. Vai ter o cara que é o hater, vai te criticar. Mas você tem que ver que aquilo ali é uma ferramenta de gerar conteúdo bom que vai ser aplicado por alguém e aquilo virar esse círculo que vai, de algum momento você vai capturar o valor daquilo ali. Você ainda não sabe como, mas se você estiver doando algo genuíno para agregar para o todo, né? Então, quem está, às vezes, na universidade, eu acho que assim, se você se propor a montar uma apresentação, primeiramente apresentar, isso aí vai melhorar a sua habilidade de comunicação. Depois também usar a internet hoje, que todo mundo está na internet. Quanto tempo as pessoas passam no celular? Né? Então, eu acho que tem muita oportunidade. Às vezes a pessoa vê um abismo entre ela e você, que já está numa posição, mas você começou pequenininho também. Comecei lá, pequenininho, desse tamanhozinho, e a gente vai crescendo, né? Eu tenho uma teoria que eu gosto muito, que é ou a gente ganha ou a gente aprende. Então, cara, se não ficar... o meu primeiro vídeo do TikTok... Foi um vídeo que eu postei no Instagram depois de muito tempo. Eu fui muito resistente para postar esse vídeo porque eu acho ele muito ruim. E eu assisto esse vídeo e eu falo, cara, como alguém gosta desse vídeo? Esse vídeo é muito ruim. Eu tô sem energia, eu tô falando assim, num ritmo, e eu tô com uma cara. E eu falo, não é possível, como é que as pessoas gostam desse vídeo? E às vezes também uma coisa que não é boa para você, porque a nossa régua é super alta, é ok pros outros. Tipo, as pessoas gostam desse vídeo. Eu fico chocada. Faz sentido, né? Então, assim, eu acho que coragem pra gente ousar, porque senão a gente não sai do lugar. E é o que você falou, a gente sempre tem o que ensinar. A gente só precisa descobrir qual é a coisa que a gente é bom. E não necessariamente, eu acho que isso é outra coisa legal, o que você é bom é o que você ama de paixão. São coisas diferentes. Às vezes você é muito bom. Então, assim, eu sou muito boa desenvolvendo pessoas. Eu Consequentemente não, eu casualmente também amo isso, né? Mas eu poderia não amar, eu poderia ser só boa nisso.
Eu tive a sorte de ser boa em algo que eu amo. Mas eu conheço várias pessoas que são muito boas em coisas que são ok pra elas. Mas beleza, usa isso pra se alavancar e depois você vai pra uma coisa que você ama, né? Mas entende aquilo que você é realmente bom, porque o que você é bom pode ajudar outras pessoas e isso vira moeda de troca. Essa frase que o Gustavo comentou aí, na verdade não é uma frase, tem uma frase que eu gosto que vai de encontro com isso daí, né? Que é assim, ó, pense grande, comece pequeno e trabalhe rápido. E assim, quando a gente pega, desculpa, o pessoal que tá saindo da faculdade, precisa do primeiro emprego, enfim, obviamente que ele não vai entrar na empresa e assumir talvez a cadeira do presidente, às vezes o presidente até é o dono da empresa, né? Tem que também ter consciência das coisas, mas ele saber onde ele quer chegar e talvez ele sentir que aquilo é possível, né, palpável, e aí desenvolver estratégias dentro desse percurso, buscar, obviamente, ferramentas, conexões. Eu acho que esse é o grande ponto, né? E, obviamente, que isso requer treinamento, buscar informações, se desenvolver, entregar. Acho que... E assim, complementando você, e eu acho que é uma coisa importante, que tem essa questão de você ser bom, depois você ser reconhecido como bom e recomendado como bom, né? Então... por isso que eu queria que você aproveitasse agora aqui no podcast, comentasse um pouco sobre isso. Como que a gente tem que trabalhar o branding pessoal para não ser excessivo, mas no tom certo, né? Eu vejo muito assim, tem pessoas que têm um excesso de humildade extremo. Não que humildade seja ruim, mas vem um outro cara que ele é ok, ele é nota 7,5, mas ele sabe se promover tanto que ele atropela o cara que é 10 e que é muito humilde. Né? Então, principalmente nós que somos na origem agrária, a gente tem muito vergonha de se autoafirmar, achar uma maneira de ser, falar de você, se promover, mas sem ser soberbo, sem ultrapassar. E aí, como que a gente constrói esse brand? Eu sei que a comunicação é uma coisa que ajuda, palestras, se expor, mas eu queria que você fizesse esse fechamento, né? Como que a gente consegue construir um branding para... botar no holofote o que a gente faz bem para sair do eu sou bom, pouca gente sabe, para ser reconhecido como bom e quiçá lá na frente ser recomendado como bom. Legal. Eu só vou primeiro fazer um link com o que você falou. Você falou das caixinhas, né, de habilidades e competências. Sim. Existe um livro que eu gosto muito que chama O Diário de um CEO, do Steven Bartlett. E ele fala, acho que de 34 ou 35 leis, né, de um CEO, né, de uma pessoa, na verdade. Ele começa falando de pessoa e depois ele vai para a empresa. E a primeira lei dele, ele fala exatamente ele chama de 5 baldes, né? Então, você tem 5 baldes na sua vida e cada um desses baldes, eles estão interconectados. E você só começa a encher o outro balde quando você transborda o balde anterior. E os 2 primeiros baldes dele são habilidade e competência. Então, assim, você não consegue chegar em lugar nenhum se primeiro você não desenvolve, você não se desenvolve, né? Então, você não aprende as coisas e depois se você não transforma aquelas coisas em competências mesmo que você tenha para trocar com as pessoas. É um livro muito legal, eu super recomendo esse livro, uma leitura super fácil, super gostosa de fazer, mas eu gosto muito desse conceito dele dos 5 baldes e o que você falou são os 2 primeiros baldes, né? Então, eu achei muito legal. Eu acho que tem toda uma parte, então a gente pode quebrar um pouco do que você trouxe, da visibilidade, em 2 coisas. A primeira e eu gosto muito de dar esse exemplo, uma coisa é você gerar resultado, outra coisa é você gerar impacto para as pessoas. Então, quando a gente fala de visibilidade, ganha visibilidade a pessoa que não só sabe expor o trabalho dela, mas a pessoa que gera impacto para o negócio. Então, eu sempre dou um exemplo, né? Eu gosto desses exemplos porque tangibiliza. Imagina que a meta da sua empresa esse ano, você tem um hortifruti. E a meta do seu hortifruti é vender 10 mil bananas. E você tem um time fantástico e você tem uma pessoa incrível que vendeu 30 mil maçãs. Cara, ninguém nunca vendeu 30 mil maçãs. Essa pessoa, ela é muito boa. Mas a meta da empresa era vender 10 mil bananas. Então, assim, não importa se ela vendeu 30 mil maçãs. Porque a empresa está olhando para 10 mil bananas. Então, acho que tem um primeiro trabalho que é você entender como você está gerando valor efetivamente para um negócio, né? Se o que você faz gera impacto e você ter certeza que você está vinculando as suas entregas com o impacto que o negócio busca. Isso é uma forma que vai fazer com que você
consiga expor muito bem o seu trabalho. Então, para mim, a primeira coisa é você garantir que tá todo mundo jogando o mesmo jogo, falando a mesma língua. E às vezes, mas como é que eu vou entender o que eu faço, como isso gera valor para o negócio? Você precisa pegar o principal, o OKR mãe, né, o objetivo mãe da empresa, e entender como aquele objetivo reflete na sua área. Então, o que você pode fazer que muda um ponteiro aqui? Né? Então, essa é a primeira coisa, você garantir que o que você faz mexe o ponteiro para o que a empresa está olhando. Porque a empresa tem N metas, mas quais são as metas principais? O que todo mundo olha no negócio todos os dias? Eu costumo brincar com o que o seu CEO dorme e acorda na mesa de cabeceira dele. Qual que é o negócio, que é o mantra da empresa? E como você gera valor para esse mantra? Né? Você, sua equipe, seu gestor, enfim, como você faz isso subir? A segunda coisa tem gente que tem muita facilidade de vender o trabalho. E eu concordo contigo que excesso de humildade faz mal, porque a gente se coloca num lugar menor do que o que a gente é. Mas porque a gente foi ensinado a fazer isso. Quantas pessoas você conhece que chegam para você e falam, eu sou muito bom no que eu faço? Poucos. E quando a pessoa fala isso, o que você pensa? Às vezes que ela é Nem soberba. é tão bom assim. Às vezes que ela é soberba. Será que ela é tão boa assim? A gente tem muita dificuldade de admitir que a gente é muito bom no que a gente faz porque a gente é julgado pela sociedade. Então, beleza, existem N outras formas de você fazer isso. Tem uma coisa que eu gosto muito e que eu só conto para os meus mentorados e eu vou contar para vocês, para todos vocês, porque é uma coisa muito legal, que é você transformar ou vender o seu trabalho numa coisa extremamente consultiva. Então, veja a diferença. Eu chegar para você e falar assim, Gustavo, eu entreguei um projeto e nesse projeto eu tive uma redução de 30% de XPTO. E isso trouxe um ganho de 10 milhões para a empresa. Legal. Eu tô vendendo meu trabalho, não tô? Uhum. Outra coisa é eu chegar para vocês e falar assim, Gustavo, William, vocês como meus principais stakeholders, eu tô finalizando um projeto agora que teve uma redução de 30% para a empresa. A gente teve isso representado em números daí uma redução de 10 milhões. Os nossos feitos nesse projeto foram esse. Mas eu tô envolvendo vocês porque eu queria entender se alguma coisa ficou no meu ponto cego e a gente poderia ter feito mais e poderia ter sido melhor. Vocês, como meus principais stakeholders, são pessoas-chave para me mostrar se alguma coisa passou aqui. Vocês podem me dar um feedback? O que você pensaria dessa mensagem? Muda o jogo, né? Muda o jogo. Então, assim, busque as pessoas de uma forma consultiva para vender o seu trabalho. Você não precisa chegar e falar, olha aqui o que eu fiz. Você pode usar um outro caminho, que é esse caminho de dar visibilidade de uma forma colaborativa. Outra coisa que eu sempre fiz muito, eu contando todas as minhas estratégias, era reconhecer alguém que participou de alguma coisa comigo, dentro de um projeto específico, para mostrar o resultado daquele projeto. Então, cara, tô mandando esse e-mail porque eu queria agradecer publicamente o Gustavo por ter feito XYZ nesse projeto aqui da nossa área, que, cara, gerou um impacto de tanto no negócio. Sem a colaboração dele não seria possível. Ele é um stakeholder do projeto, mas o projeto não deixa de ser meu. Entendi. Eu tô reconhecendo ele. Uhum. Então é mais legal ainda, porque eu tô gerando valor para outra pessoa. Sim. E o Gustavo, que vai receber aquilo, aquele reconhecimento público, ele nunca vai esquecer disso. Uhum. E toda oportunidade que ele tiver de me exaltar e de falar, puta, eu fiz isso daqui com a Luísa e foi super legal, ele vai fazer. Porque ele vai ser muito grato por esse reconhecimento, dependendo de quem tava, obviamente, no looping, etc. Mas são estratégias de você dar visibilidade sem ser uma coisa explícita. Sem falar, cara, eu tô fazendo pra mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. E eu costumo brincar com os meus mentorados que tem um terceiro elemento que é, você realmente vai deixar o cara 7 ser um nota 10? Você realmente vai deixar esse cara passar na sua frente? Porque as pessoas têm muita dificuldade de mostrar o resultado delas. Tem muita dificuldade de falar disso, tem muita dificuldade de colocar isso na mesa. E no final do dia, foi o que você falou, ganha o jogo quem? Ganha o jogo 7 que mostrou que é um 10. E não o 10 que parece um 7. Sim. Então você precisa, às vezes, colocar o seu excesso de humildade no bolso e falar, não, calma, eu preciso mostrar que eu sou um 10 de 10. Porque senão as pessoas não vão saber. As pessoas não sabem, e eu acho que isso é uma coisa muito importante de falar. As pessoas não sabem. Eu fiz um último workshop, então às vezes eu faço alguns workshops gratuitos, e a minha primeira pergunta era, você consegue elencar
5 resultados seus desse ano. Eu quero que você me conte 5 coisas que você fez, o impacto que isso gerou para o negócio, quanto tempo você demorou para fazer. Quem aí tem de bate-pronto? Ninguém sabe. Então, assim, você precisa começar sabendo o que você fez, sabendo quem você é. Então, assim, você é bom? Beleza, por que você é bom? Documenta, tem tudo isso brifado, documentado, guardado, porque nesses momentos você vai usar isso no seu performance review, você pode usar isso nos seus one-on-ones, porque o seu performance review vai ser discutido, não só com o seu gestor. As empresas ainda fazem muita calibração. Então, assim, você vai ser discutido, o seu nome vai estar na mesa. Então, mostra o que você fez. O RH tem acesso ao seu performance review. Mostra quem você é, mostra o que você fez. Fechamento de quarter, então acabou o trimestre. Cara, final de trimestre é uma puta oportunidade de você mostrar seu trabalho. Faz um resumo de todas as suas entregas. Manda para os seus principais stakeholders. Mostra para os seus stakeholders da onde você terminou. Então, tô terminando esse trimestre aqui e eu quero partir do próximo trimestre daqui. Vocês estão de acordo? Você está pedindo ajuda, você está fazendo um negócio consultivo, não parece que você está vendendo seu peixe. Então, tira um pouco dessa energia de como eu vendo meu peixe e coloca um pouco mais de energia de como eu faço isso daqui de uma forma extremamente consultiva. Quando você aprende a responder essa pergunta e a imprimir visibilidade do seu resultado dessa forma, você muda o jogo. Forte. Eu tô aqui só absorvendo. Cara, essa estratégia da venda consultiva, eu usei a minha vida inteira no corporativo e as pessoas só descobriram que eu fazia isso depois que eu saí, porque eu comecei a gravar e falar. E é verdade. Faz natural, né? Assim, eu lido num ambiente que é comercial, tá? Eu sou uma ferramenta técnica dentro do ambiente comercial do agronegócio que vende sementes de milho. Brasil e alguns negócios também, América do Sul, hein? E assim, eu gosto muito de conversar e ouvir como... que a gente tem muita história legal nesses ambientes, como pessoas fundaram cooperativas ou revendas e cresceram o negócio, né? Então eu gosto muito de ouvir, e assim, não tem muito fundamento básico, que só essas pessoas seguiram por esse caminho, persistência, visão de longo prazo, trabalhar naquilo ali muito firme no que ele quer. Então, assim, ele sabe exatamente o que ele quer daqui a... não exatamente 10 anos, mas assim, ele tem aquele horizonte de curto, médio e longo prazo muito bem definido, sabe? E eu acho muito legal todas essas ferramentas que a gente tem para acelerar o processo, sabe? E eu vejo dessa forma, todo esse banco de informações que você trouxe, assim, ó, eu tenho que ter a visão muito bem clara, saber que eu preciso começar pequeno, porque eu preciso me desenvolver durante o processo, mas eu preciso acelerar isso daí. É muito legal. E aí eu acho que tem uma outra ferramenta que acelera muito, que eu acho que eu até mostrei quando a gente fez aquela aula, que é um mapeamento de poder e influência, que está muito ligado com o network interno, né? Então eu vou mandar esse e-mail consultivo, eu vou mandar esse e-mail e quem são as pessoas que precisam estar nesse e-mail? Eu preciso entender, existe uma diferença muito grande entre ter poder e ter influência dentro do corporativo. Então tem um exercício muito legal que eu gosto de fazer, que pega o organograma da sua empresa. Né? Pega ali um organograma de quem você convive ali no dia a dia, um organograma até certo nível ali que você acha que faz sentido. Começa a colocar um P e um I em cada pessoa que tem poder e cada pessoa que tem influência. Qual que é a diferença do poder e do influência? O poder é a pessoa que consegue tomar uma decisão. Então, assim, eu posso tomar uma decisão, eu sou o presidente, eu posso tomar a decisão. Mas eu vou tomar uma decisão baseado nas informações que esses 3 diretores aqui trouxeram, porque esses são os meus caras de ouro, são os caras que eu escuto. Então, esse cara aqui ele não tem poder nenhum, mas ele tem uma influência em cima de quem tem poder que muda o jogo. E se você vende o seu peixe para esse cara, o cara que tem poder toma a decisão. Então, pega o organograma da sua empresa, vai colocando todo mundo que tem poder, influência, poder, influência, poder, influência. E você vai terminar e muitas vezes você vai perceber que pessoas que você nem imaginava têm muito mais influência do que você sabia. Que são pessoas que mudam o jogo. E aí a pergunta mágica que você pode fazer você pode chegar para algumas pessoas e falar, cara, quando você precisa de alguma coisa, a quem você recorre? Quando você precisa de ajuda, quem você busca? E a pessoa que eles trouxerem é a pessoa que é influente. E no final, não é a pessoa que tem poder que decide. Quem decide é quem é influente, porque ela manipula quem tem poder. Manipulação de uma forma boa, não de uma forma ruim. Então, assim, e aí qual que é o problema?
as pessoas elas olham o quê? Pro organograma formal, né? Pro bonitinho que tá ali. Só que elas esquecem que quem manda não é esse, o que manda é o organograma informal. É esse organograma que decide o jogo. Então, isso para mim é fundamental também. Você precisa saber mapear quem tem poder e quem tem influência dentro do ambiente corporativo. E como que essa pessoa que tem influência, ela consegue também usar dessa influência para se promover dentro do ambiente? Tem pessoas que têm influência e aí depende muito das motivações, né? Mas tem pessoas que têm influência que não querem se promover tanto. Então, às vezes, sei lá, você pega um time. É um time de um gestor, 3 coordenadores, 8 analistas. Certo. Você vai descobrir que tem um analista que tem, sei lá, 20 anos de casa e que ele é a pessoa que influencia todos os outros analistas. E esses analistas fazem as coisas acontecerem com os coordenadores. Às vezes o cara ele só quer paz, ele não quer uma promoção. Então você precisa entender as motivações individuais dessa pessoa. Porque a gente parte do princípio, esse foi um erro que eu cometi muitas vezes, de partir do princípio que todo mundo queria o que eu queria. Todo mundo queria crescer, todo mundo queria ganhar bem. E às vezes não, cara, a pessoa só quer paz. A pessoa só quer trabalhar 6 horas por dia. Entendeu? Então, essa pessoa influente, ela vai tentar arrumar um ambiente para que seja bom para ela, independente do que seja bom para ela. E para que ela não perca a posição dela de influente. Então, eu acho que é importante você entender o que ela busca também, né? Porque ela vai te ajudar. E aí entra o networking, a moeda de troca com ela. O que você precisa, como você joga esse jogo para ter essa pessoa do seu lado? Por isso que esse mapeamento é muito importante. Não é uma pessoa só, né? São várias pessoas influentes e a pessoa pode ser influente dependendo da situação. Então, a gente pode aprofundar super, mas eu posso ter uma pessoa que é influente numa parte mais estratégica, eu posso ter uma pessoa que é influente com pessoas, eu posso ter uma pessoa que é influente operacionalmente falando. Então, você tem as diversas pessoas que têm influências diferentes. E você precisa ter isso muito bem mapeado para saber com quem você joga cada um desses jogos, entendeu? Legal. E nesse processo, Luísa, do seu crescimento no corporativo, que foi muito rápido, como que foi importante para você mentores? Você chegou a ter mentores nesse processo e, às vezes, você modelou alguém, né? Assim, baseou, cara, quanto que ter mentor e modelar as pessoas podem ajudar a você a se desenvolver mais rápido, na sua opinião? Eu diria que muda 100% o jogo. Porque os mentores, eles têm um repertório que você não tem. Os mentores, eles vão te trazer perspectivas e visões que sozinho você não chega. E não adianta o que você faça, você não chega, porque eles têm um repertório que você não tem. Então, pra mim, eu sempre tive mentores, eu tenho até hoje. Outro dia eu até tava num one-on-one, eu falei, cara, eu preciso sair, porque eu tenho uma mentoria com o meu mentor hoje. Então, cada um tem os seus mentores, e você vai ter mentores ao longo da sua jornada inteira. Quando você começa a empreender, você muda o nome disso pra conselheiros, que é um nome bonito, mas eles não deixam de ser seus mentores, pessoas que te ajudam na jornada, né? Então, mentores são fundamentais porque eles vão te trazer um repertório que você não tem, um repertório que sozinho você dificilmente vai chegar, porque eles têm uma experiência diferente da sua. O que eu recomendo? Que você tenha mentores sim dentro da empresa que você tá, muitas empresas oferecem esse programa, mas que você busque pessoas fora. Por quê? Porque as pessoas de fora, elas não têm viés e elas não têm nenhum interesse. Então, elas vão olhar o processo de forma racional, de forma fria. E elas vão te trazer uma visão muito mais fria do negócio. A pessoa de dentro, embora, né, seja proibido você usar uma mentoria para se beneficiar de alguma forma, somos seres humanos, né? A gente nunca sabe com quem a gente está jogando. Então, eu sempre tive bastante receio de ter só mentores internos. Eu acho que é importante e é estratégico, mas você precisa ter mentores externos também. Você precisa buscar fora pessoas que vão trazer uma visão completamente diferente do que você tem ali no seu dia a dia. Então, mentores e o outro que você me perguntou? Modelagem. Que grávida, né? Esquece as coisas. Modelagem fundamental. Não necessariamente precisam ser pessoas da sua empresa, mas eu gosto, sempre fiz também, sempre modelei. Não necessariamente da sua empresa, mas eu sempre modelei muitas pessoas do ambiente que eu tava. E aí a modelagem você escolhe pela skill que a pessoa tem. Então, uma pessoa que se comunica muito bem. Eu vou modelar essa pessoa, então eu vou perceber como ela se comunica, o que ela fala, como ela pensa, como ela estrutura as ideias dela. E modelar não é copiar, né? Modelar é você entender o que a pessoa faz bem e adaptar isso para sua realidade. Então, como eu consigo pegar essas coisas que ela faz bem e entender
dentro da Luísa, da essência da Luísa, como isso se adapta. Então, como eu uso isso a meu favor. Então, eu sempre modelei pessoas de dentro das empresas que eu estava, grande parte do tempo, porque são pessoas que você tem mais acesso no dia a dia. Você também consegue... Tem muita gente que modela gente muito famosa, né? Então, por exemplo, sei lá, o Obama, como um comunicador incrível, porque você tem muitos vídeos na internet, você consegue perceber o comportamento, como ele se posiciona, o que ele fala, como ele sai de uma situação difícil. Então, é muito mais fácil você modelar ou pessoas, né, que você tem muito, porque você precisa ter algum acesso para modelar, você precisa conseguir acompanhar como aquela pessoa executa as coisas, qual que é o racional que ela usa, e você precisa ter vários pontos de contato para poder fazer isso. Por isso que eu sempre preferi fazer dentro de empresas, mas eu modelei a vida inteira. E eu acho que isso é fundamental. E eu não só modelava, como eu usava as pessoas que eu modelava para me ajudarem a pensar como elas. Então, vou dar um exemplo. Eu sempre tive muita dificuldade com números. Eu não sou a pessoa dos números, eu sou formada em humanas. Eu brinco que eu vou colocar minha filha no Kumon, porque esse foi um trauma que eu tive na vida, porque eu acho que se eu tivesse feito Kumon, eu conseguiria... Eu era a pessoa que ia embora da padaria sem conferir o troco, porque eu demorava muito para contar o troco, eu ficava com vergonha. Então, eu sempre partia do princípio que estava certo, né? E... chega num determinado nível do corporativo que você precisa ser uma pessoa muito boa de análise, né? Então, é interessante, até para a parte estratégica, você conseguir bater o olho num número e falar, esse número tá certo, tá errado, por causa disso. E eu sempre tive muita dificuldade. Isso esteve em muitos feedbacks ao longo da minha jornada, porque é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade. E aí chegou um ponto que eu falei, cara, eu preciso desenvolver isso, né? E aí eu peguei pessoas que eram muito boas nisso, comecei a modelar essas pessoas, e não necessariamente são pessoas grandes, são pessoas boas, é diferente, né? Então, uma dessas pessoas era um analista que eu tinha. Ele era muito bom. Eu falava, cara, deixa eu modelar a forma que ele olha para o número, deixa eu entender como ele faz isso. E ele era um analista da minha equipe, e o que eu fazia com ele? Eu falava, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar isso daqui, você vai fazer análise, eu vou fazer a mesma análise, e eu vou botar um call para a gente conversar sobre análise. Eu quero entender a sua perspectiva e eu quero te explicar por que eu pensei dessa forma. E eu ia trocando com ele, então a gente ia fazendo as análises da mesma coisa, e aí eu ia mostrando como eu pensei, e ele mostrava como ele pensou, e eu falava, cara, interessante, nossa, ele vai por esse caminho e não por esse. E eu perguntava, e como é que você foi por esse caminho, e como é que você chegou nesse número, e o que você pensou para conseguir chegar a essa conclusão? Por que da onde você entendeu que esse número estava errado? Entendeu? E aí eu fazia isso também com um par meu, que era muito bom com números, então nessa época eu tinha um COO que era ex-McKinsey, engenheiro, o cara batia o olho num número e falava, tá errado. Isso daqui não vai fechar conta, isso daqui não sei o quê. E eu já entrava desesperada na reunião, né? Falava, bom, eu vou apanhar pra caramba, porque ele vai falar tá errado, eu não sei nem o que tá errado. E então, antes de qualquer reunião com esse cara, eu pegava esse meu par que era muito bom, eu mandava a apresentação pra ele, e eu falava, eu quero que você me faça todas as perguntas referente a número. E eu quero que você me explique por que você tá pensando isso. E aí ele, não, beleza. E aí ele fazia, e ele voltava metralhando de pergunta, e ele falava, isso daqui eu pensei, porque quando você olha esse número com esse, você vê que esse número aqui tá um pouco diferente, quando você faz a conta, isso daqui não bate. E eu comecei a entender como isso funcionava. Então, existem várias formas de modelar, e a gente acha que modelar, às vezes, é você pegar alguém que é tipo um semideus, né? Vou pegar um cara que é nosso, o melhor do mundo naquilo. Não, você precisa pegar uma pessoa que é muito boa naquilo, mas não precisa ser o melhor do mundo, e não necessariamente uma pessoa que tá lá no topo. Sim. Entendeu? É uma pessoa que se destaca naquilo, mas não necessariamente está no topo. Então, para mim, a modelagem ela é essencial também. Bacana. Muito aprendizado, né, William? Nossa, desculpa, eu falo muito, né? Não, mas... muita coisa. Eu acho que a gente trouxe um conteúdo aí para a turma do agro que, pelo que eu conheço, poucos têm acesso. Eu acho que é muito legal esse background seu aí, de tudo que você passou e como você racionalizou o networking e outras coisas a mais que você trouxe aqui. Eu queria, para finalizar, eu acho que uma das coisas que eu acho que é bem complexo, né, para todos nós, é algo que a gente nunca conclui, que é o autoconhecimento. Eu acho que hoje a gente tem um excesso de ruído, independente da idade. Estava comentando isso hoje no café da manhã com a minha tia. Eu falei, nossa, eu acho que tem tanta gente boa que não achou o lugar de potência, né? O Rick Basaglia tem um livro sobre isso, né? O lugar de potência. Que é aquele local que você tem um talento muito grande, que se você põe energia, o ROI é muito mais rápido, o retorno sobre aquele investimento de energia. Você teria, assim, para a gente finalizar, porque eu acho que para o cara ter clareza de onde ele quer chegar, ele tem que saber o que ele é bom.
Senão ele vai estar pondo a energia no lugar errado. E você teria alguma mensagem aí para essa pessoa que está vivendo esse momento? Que ela, assim, ela faz aquele esforço e não volta, porque ela não se descobriu ainda. Como aumentar, né, potencializar essa descoberta do que realmente você é bom? Eu tenho várias, eu adoro autoconhecimento. Para mim, autoconhecimento é a base de tudo. Eu faço terapia há mais de 15 anos. Conheci meu marido na sala de espera da psicóloga, verdade. Então, assim, sou super fã, né, de terapia, faço vários processos para entender mais, porque eu acho que autoconhecimento é uma coisa que muda o tempo inteiro, né? A gente muda. Então, é óbvio que as coisas vão mudar. Então, por exemplo, agora que eu virei mãe, que você virou pai, que eu estou virando mãe, que você virou pai, no momento que você virou pai, vocês descobriram novas versões de vocês que não existiam antes. E isso requer uma rodada nova de autoconhecimento. Então, autoconhecimento é uma coisa que se transforma o tempo inteiro. E por isso é essencial. Eu acho que tem uma pergunta, tem algumas coisas. A primeira é, se você pegar um Ikigai, né? Então, vocês conhecem o Ikigai, aquela ferramenta japonesa para você descobrir o propósito da sua vida? Se você pegar um Ikigai, você vai ver que o que você é bom e o que você ama, eles estão em lugares opostos. Então, essa é a primeira coisa difícil de dizer, mas que não necessariamente o que você ama é aquilo que você é bom. Então, desapega um pouco do que você ama e começa a entender o que você é bom. A gente tem dificuldade de enxergar naquilo que a gente é bom porque a gente normaliza. Eu passei por isso recentemente com uma mentorada. Ela estava no corporativo, ela gostava muito de AI, de inteligência artificial, e ela fazia várias coisas na rotina dela com AI. Em uma das sessões que a gente entrou de one-on-one, ela começou a me mostrar, ela estava numa fase de entender o que ela queria fazer, se ela queria continuar, se ela queria empreender. E num dos nossos one-on-ones, ela começou a me mostrar tudo que ela estava desenvolvendo com AI para dentro da empresa. E eu virei pra ela e falei assim, cara, você tem noção de que ninguém sabe fazer isso? De que o que você tá fazendo aqui é muito único? Que eu não conheço, eu tenho N mentorados, eu não tenho nenhum mentorado que me trouxe isso daqui até hoje. Aí ela falou assim, nossa, mas eu achei que era uma coisa tão óbvia. Eu falei, então, o que é óbvio pra você não é óbvio pros outros. Então, provavelmente, aquilo que você é muito bom é uma coisa que você normalizou. E ela, inclusive, ela tomou a decisão de empreender, tá empreendendo com isso, tá tendo um puta sucesso, porque ela realmente é muito boa nisso. Ela é muito diferenciada nisso, ela tem uma capacidade de transformar isso numa coisa aplicável que eu nunca vi ninguém que tenha dentro do corporativo, entendeu? Então, primeiro, o que você tá normalizando na sua vida? Será que o que você está normalizando, será que o que é óbvio para você também é óbvio para os outros? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que é uma coisa que a gente não faz, por quê? Por causa da questão do julgamento, é perguntar para as pessoas no que elas acham que a gente é bom. Eu descobri que eu era boa desenvolvendo pessoas porque uma pessoa falou para mim, porque esse meu colega falou para mim, cara, você é muito boa fazendo isso. Para mim era uma coisa normal. Eu fazia porque eu gostava, mas era uma coisa normal. Eu achava que era uma obrigação de qualquer gestor desenvolver pessoas. O que a gente descobre depois no corporativo que mas que eles não fazem, né? Enfim, é outra conversa. Mas para mim era uma coisa normal. Então, pergunta para as pessoas que estão ao seu redor, no que você realmente é bom? O que elas olham para você e falam, cara, o Gustavo se destaca por isso. Uhum. E você vai começar a entender que talvez as coisas que você normaliza e que sejam mais óbvias para você são as que você faz melhor. E você consegue transformar isso em uma fonte geradora de receita. Bacana demais. Você fez eu lembrar um livro do Maurício Benevenuti, ele é da Startse. E eu fiz esse exercício. Ele pediu para montar uma matriz que você colocaria as coisas que você acha que você é bom fazendo. E você deveria ligar para 15 pessoas, 5 talvez do seu meio familiar, 5 talvez da sua empresa e talvez 5 clientes, vamos dizer assim, considerando. E você perguntasse para as pessoas a nota que ela daria naquilo ali que você elencou e ela sugerisse para você uma ou duas coisas que ela via que você fazia muito bem. E esse exercício me ajudou muito, porque uma das coisas estava, cara, agregar pessoas. Assim, todas as pessoas que eu... Não, você é agregador de pessoas para fazer coisa junto. Né? E é uma coisa que é natural, igual você falou, e você não normaliza. E o que eu estou fazendo aqui hoje? Agregando gente.
Então, assim, e aí foi difícil, e eu acho que é legal a gente deixar essa mensagem para quem está ouvindo, para fazer isso. E outra que eu queria deixar, experimenta coisas novas. Você nunca, desde uma coisa simples, você nunca vai descobrir que você é um exímio tenista se você não der uma raquetada. Né? Então tenta, erra, não deu certo, vamos ver outra coisa. Né? E é tentativa e erro, não fica com medo da falha. Acho que esse medo que trava muita gente. Né? E quando a pessoa é mais nova, é melhor ainda para errar, porque você não está no holofote, cara. Se você der uma palestra e for ruim, beleza, ninguém viu. Bem, Vamos recomeçar. Eu fui fazer outra coisa, tudo certo. Então, acho que essa é uma mensagem bacana para a gente encerrar. Eu queria agradecer demais, né? Você está no 8º mês de gestação, se disponibilizou desde o início para vir aqui, estar com a gente. Eu acho que nós aqui, nossa ideia é levar o nosso relacionamento e um conteúdo desse tipo para as pessoas do agro, seja pecuaristas, gerentes de fazenda, e estudantes, e funcionários também, pessoas que estão dentro das fazendas, que querem nutrir com coisa boa, sentimento bom, né, para crescer, que tem como organizar isso, tem como a gente pegar no início do ano, agora em janeiro, e botar um pouquinho mais de intencionalidade, e no dezembro do ano que vem ver o que funcionou, o que não funcionou, em vez da gente viver essa aleatoriedade do mundo, não direciona foco, aí você não vê progresso, você não desenha o seu progresso, o que eu fiz de bom esse ano, o que eu não fiz. A gente precisa trazer mais clareza, né? Principalmente no mundo de hoje que está muito distraído. Né? Qualquer coisa você já sai do que você tem que fazer, e aí na hora que você vê, você está em movimento, mas não sabe para onde está indo. Então, acho que a conversa de hoje agregou demais. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o William e depois eu gostaria que você divulgasse suas redes sociais para quem quer ouvir mais desse assunto, falasse um pouquinho da sua mentoria e a gente encerra. Muito obrigado. Gratidão. Luísa, excepcional, tá? A conversa aí. A gente não se conhecia ainda e o Gustavo agregando mais uma vez que ele tem de fato, essa habilidade. Eu conheço o Gustavo já faz aí o quê? 18 anos. 18 anos. Entramos na faculdade junto. Uma vida. Uma vida. Então, assim, amigaço mesmo. E essa característica dele de agregar, de trazer pessoas para aquele ambiente, isso dele desde da faculdade, de quando eu conheci. Então, isso é uma característica. Aí eu lembro quando ele me mandou esse exercício aí para fazer e me cobrou, ainda manda aí que eu tô precisando. Você foi um que eu pedi. Legal. E assim, esse podcast com certeza é um que eu vou ouvir mais vezes aí, né? Que depois eu gosto, eu tenho um tempo para eu sintetizar as informações e ver aqui um caminhão de informação legal. Então, assim, muito obrigado por poder vir aqui compartilhar isso aí, que você vê que a entrega, a energia na sua fala, com o que você fala é sensacional, tá? Então, muitíssimo obrigado aí. E a gente tava, assim, às vezes a gente ouve pessoas falando disso, que a gente tem um sentimento de vaselina, sabe? Pessoa romantizando. Não sei expressar, né? E você trouxe com a clareza, desde a aula que você ministrou pra gente e o que você apresentou aqui, muita gente precisa ouvir isso. Né? Eu não sei para quantas pessoas vão chegar, mas eu acho que eu vejo muita gente enxugando gelo por não ter essa habilidade. Eu acho que hoje aqui a gente conseguiu dar uma pecinha do quebra-cabeça que talvez vai dar uma estilingada no cara que ele estava precisando. Com certeza. Eu acho que esse que é o intuito aqui, né? Para nós, como estamos aqui participando, essa energia que a gente sentiu e para quem eu espero que a gente tenha conseguido, tenho certeza que sim, para quem está ouvindo. Então, muito obrigado e deixo a palavra aí para você. Eu que queria agradecer, primeiro de tudo, eu gosto muito, você sabe, né, desses espaços, dessas trocas. Acho que porque eu tenho o prazer de amar muito o que eu faço, né? Então eu fui honrada com o fato de poder fazer uma coisa que eu realmente amo e que eu sei que transforma a vida das pessoas. E para mim é uma questão de responsabilidade estar aqui com vocês e ser extremamente sincera com o processo. Eu poderia chegar aqui e falar várias coisas lindas e românticas, mas não é a vida como ela é, né? Exato. Então eu acho que a gente poder ter acesso a um pouquinho da vida como ela é e muitas vezes também perceber que a gente não tá sozinho, que, putz, a gente não tem, só a gente tem essa sensação, né? Eu gosto muito, provoco muito meus mentorados nesse sentido. Então, tipo, cara, quem já se sentiu assim aqui? E aí a gente olha e fala, cara, não sou só eu. As outras pessoas também se sentem assim, as outras pessoas também passam por isso. E isso faz com que a gente se aproxime um pouco, né? Uhum. E é muito legal, eu falo que hoje eu tenho a sensação de que a coisa que as pessoas mais buscam é pertencer mesmo, é olhar para um ambiente e falar, cara, eu me encaixo aqui, eu tô cabendo nessa caixinha, né? E isso tá sumindo cada dia mais
porque a gente está deixando tudo muito robótico, tudo muito romantizado, tudo muito, Sim. né? E aí quando a gente não sente que a gente cabe naquele ambiente, a gente acha que o problema é a gente. Não necessariamente, às vezes o problema é estrutural do ambiente, enfim, né? Sim. Como a gente estava falando, o corporativo tem várias coisas, como, por exemplo, uma camada de gestores intermediários que não foi bem informada. E isso não necessariamente é uma coisa, não é uma culpa desses gestores, é estrutural do negócio, né? Bom, as minhas redes hoje, TikTok, Instagram, vocês me encontram como Lua Polaro, com 2 L's, LuaPoLLaro. No YouTube vocês me encontram como Luísa Polaro e no LinkedIn como Luísa Polaro também. Eu produzo conteúdo para as 4 redes. Como vocês sabem, é um desafio, mas eu gosto muito, né? Vocês produzem, vocês sabem. Ano que vem, se Deus quiser, vem um podcast aí. Chega a Olivia, 2 meses depois chega um podcast. Essa é a meta. eu já faz tempo que eu quero começar e eu acho muito legal, porque eu acho que são ambientes onde a gente consegue aprofundar mais e são trocas, assim, muito ricas. E hoje eu sou focada em mentorias de carreira, então eu ajudo as pessoas a se desenvolverem dentro do corporativo para elas conseguirem alcançar o que elas querem, independente do que seja isso. O sucesso de cada um é muito individual, então eu sempre vou buscar ajudar a chegar no seu sucesso. Então acho que esse é um pouquinho aí do meu trabalho hoje. Show de bola. Sensacional. Pessoal, encerrando mais um episódio, uma nova veia aí que a gente está buscando trazer aqui para vocês, de outras ferramentas aí para agregar na sua carreira. Para essa mensagem chegar mais longe, gostaria de deixar um pedido, você ainda que escuta, mas não segue a gente ou no Spotify ou no YouTube, aproximadamente tem 80% das pessoas que ouvem e ainda não seguem. Segue a gente, curte, compartilha, comenta aqui, deixa um comentário. Como eu falei aqui, e é um livro também que a Luísa chancela, que é bom. Para as pessoas que comentarem, curtirem esse conteúdo, eu vou comprar um livro do Princípios e vou sortear para enviar aí para vocês, que é um livro aí realmente que impactou a minha vida, do William, da Luísa também. E é isso, um abração aí, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, até mais. Esse episódio é um oferecimento de Fileo Baile Safri, ciência para melhorar a saúde e performance dos animais. IFS, energia que abastece o bem. Exalc Lab, medir para gerenciar. Imigrante Tratores, agricultura cheia de possibilidades.